Você Podcast, apoio Ótica Gui Presente. As melhores marcas de óculos, relógios e semijoias você encontra aqui. Eletromec, desde 1997, a marca mais conceituada no mercado de eletrodomésticos de luxo. Ibele Ambientes Planejados, seu projeto de interiores é a alma que habita sua casa. Chegou o grande dia! Estamos estreando hoje o nosso podcast, Você Podcast. É um podcast onde nós traremos cases de sucesso, o que é sucesso para nós, porque sucesso é muito relativo, ele é pessoal, e nós vamos mostrar alguns sucessos da nossa cidade e região. Eu me chamo Sabrina Pereira. Sucesso para mim é ter amor em tudo que eu faça, ser a minha essência, a minha verdade. E você, Hadi? O que é sucesso para você? Eu sou Raquel Hadi e sucesso para mim é a gente conquistar tudo que arde dentro do nosso coração. Tudo que a gente deseja, a gente conseguir, diante de tudo que a gente busca dentro do nosso amor mesmo, que tem ali, como tu falou, da nossa essência. Isso aí! E hoje, na nossa estreia, nós vamos trazer uma mulher que nos inspira, uma mulher guerreira, uma mulher que é empreendedora, solidária e que é para nós um grande exemplo de determinação. Vem aí ela! Olha a cocada! Aê! Nada melhor como abrir esse podcast com a Dona Tereza, a famosa tia da cocada. Seja muito bem-vinda. A gente está realmente muito honrada de ter a senhora aqui. Seu filho Alexandre, seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho e falar sobre o que vocês viveram e o que vocês ainda vão viver, né? Porque o sucesso é isso, é tudo que vocês desejam que está ardendo dentro de vocês. E a gente quer descobrir um pouco o que tem aí dentro desses corações. Nós vamos iniciar brindando ao sucesso da Dona Tereza. Então, vou servir uma espumante para nós, porque para nós, tudo que a gente realiza e a gente conquista, a gente tem que comemorar, isso porque aí. Isso que faz sentido na vida. E nós vamos agora brindar ao sucesso da senhora. Vamos lá, Sabrina, não derrama. A primeira convidada. Que falta de educação. Alexandre. Obrigado. Raquel Hadi, que eu estou aqui na briga para chamar de Raquel, mas eu chamo ela de Hadi. Vai ficar Hadi, não tem problema. E um brinde à vida, a nós. Uhul! Sucesso! A gente dá aquela bicadinha pra dizer que brindou. Vamos lá? Vamos lá. Dona Tereza, nos conta desde quando a senhora descobriu, ou da onde a senhora veio, né? E descobriu, assim, a gente falando de essência. O que a senhora, quem é a senhora, o que a senhora deseja, né? Desde o início, assim, como que começou a sua história? A minha história, ela é bem compridinha, então não vamos ter que resumir, né? Mas tem muitos pontos importantes, né? Então, que a gente não pode deixar vamos passar. dar os pontos importantes. Eu sou pernambucana, eu nasci em Surubim, mas me criei no Recife, não na capital. Eu me criei nas usinas de cana, nos canavial, onde a gente plantava cana, né, para as usinas, e colhia cana. Então a gente plantava, cortava e era esse tipo de coisa, né? Então eu comecei muito cedo. Eu estava de 4 anos para 5 anos, eu já estava no canavial trabalhando, né? Mas isso na minha época, lá em
lá no Pernambuco, isso era normal, né? Criança já nasce, anda, já trabalha, né? É igual as pessoas perguntam, como é que a senhora consegue carregar essa bandeja na cabeça? Quando a criança nasce, lá naquela cidade lá, né? Ele já começa a andar, ele já começa a trabalhar. Então ele começa a ir buscar as coisas. Como é longe, vai buscar água, água é longe, você anda quilômetros para trazer a água, né? Achar uma água melhor. Então o que acontece? Você não aguenta ficar segurando. O braço cansa. Aí você tem que soltar, deixar na cabeça e soltar. E são vazias de barro. Se ela cair, elas quebram. Então é assim, se deixasse cair e quebrar, chegava em casa, tomava uma coça. E que não era fácil, era coça de verdade, porque naquele tempo não tinha esse negócio não. Os pais descontavam o nervoso nos filhos mesmo, isso era normal, né? E a gente foi obrigada a ter esse jogo de cintura, saber carregar as coisas na cabeça, caminhar muitas horas, era balaio de mandioca, era balde de água, todas essas coisas na cabeça, porque era longe, né? E assim foi o meu começo de vida. Sim. Então eu fiquei no canavial até 11 anos de idade. Aí com 11 anos de idade eu tinha padrasto, meu pai largou a gente, eu tinha 3 anos de idade quando meu pai abandonou minha mãe, e foi quando a gente foi parar no canavial. E daí a gente tinha que se virar. Aí em seguida ela arrumou um novo casamento, e o meu padrasto era uma pessoa assim muito mal mesmo, a gente sofreu muito na mão dele. A gente apanhamos muito, ele colocava no castigo, colocava caroço de milho no chão e a gente tinha que ficar de joelho ali várias horas. E se bombeasse era uma cintada que tomava, então tinha que ficar ali do jeito que ele queria que ficasse. E naquele tempo as mulheres não tinham voz ativa para nada, porque se ela falasse ela apanhava também. Então era uma vida assim miserável, completamente miserável, sabe? E a gente foi levando. Quando eu cheguei aos meus 11 anos, ele estuprou a minha irmã com 6 anos de idade. Ela é mais velha do que eu, 1 ano. Aí depois, a outra fugiu para casar, porque também ele estava tentando estuprar, que era mais velha. Ela fugiu de casa. Daí ficou eu e a minha mãe, né? Eles tinham tido 5 crianças. As 5 crianças, só escapou uma, a última. Porque os outros morreram todos de maltrato. Criança que nascia não tinha um leite para tomar, não tinha nada. Então, aquelas crianças morriam praticamente de fome, né? Então, aí essa última, quando eu fiz 11 anos, que a minha mãe acabou de ganhar ela, aí eu fui numa feira com ele, tentando me pegar no meio do caminho, porque é só canavial, não existe casa, você vai ver uma casa daqui a 2, 3 quilômetros. E ele tinha toda vantagem comigo. Só que daí eu corri, ele não conseguiu me pegar. Graças a Deus. Aí chegando em casa, ele chegou quebrando tudo, né? E daí a minha mãe, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, essa danada roubou todo o dinheiro que eu vendia as coisas. Aí a mãe falou, não, ela não fez isso. Eu sei que ela não fez isso. Mas não pode falar, a mãe dela não pode ir contra o homem. Entendeu? Aí ele já virou assim, deu um murro no olho dela, assim, subiu assim aquela bola de sangue, né, no olho dela, ela caiu em cima do fogo, porque o nosso fogo era uns tijolinhos no chão, sabe? Fogão de lenha. E ela caiu ali em cima, eu arrastei ela com tudo dali de cima daquele fogo. E daí eu cheguei, falei para minha mãe, eu falei, mãe, as minhas 2 irmãs não aguentaram, foram embora, eu fiquei com você. Só que assim, a partir de hoje, ou você fica comigo, ou você fica com ele. Porque eu estou indo embora. Ela falou, não, eu vou com você. Eu já perdi as minhas 2 filhas, não vou perder você também. Aí foi aonde nós juntamos o que tinha que juntar. Aí fomos para casa da minha irmã, que já estava casada. Aí chegando lá, uma mulher arrumou um emprego para mim na usina mesmo, na casa de um daqueles grandão, né, dos poderosos da usina. E eu fui trabalhar de doméstica pela primeira vez na minha vida. Não sabia lavar uma louça, não sabia varrer uma casa, porque a casa era de chão batido. A louça era a gente mesmo que fazia vasilhinha de barro, não sabia nem o que era louça fina. Aí você tem que aprender tudo. E naquela época as patroas batiam nas empregadas. Elas tinham esse direito, né? Porque não existia lei para nada. Cada um fazia a sua lei, sim, sabe? Aí daí, mas eu fui muito abençoada. Entrei numa casa de uma família muito boa.
Eu lembro que em uma conversa a senhora falou assim que me chamou muita atenção. Enquanto a senhora estava lá nessa situação, a senhora olhava e dizia que sabia que não poderia ser só aquilo ali, né? A senhora tinha uma visão de que existia algo a mais. Eu sempre, desde pequena, eu sempre tive vontade de mudar a situação da minha vida. Eu não me conformava. A minha família, minhas irmãs, minha mãe, para elas tudo estava bem, mas para mim estava faltando alguma coisa e aquilo não era vida. Não era vida. Daí que acontece, eu procurei, sabe, mudar a situação. Foi naquele dia que eu fiz a minha mãe escolher entre eu e ele, que ali mudou a vida minha e da minha família. Porque daí eu fui correr atrás de uma vida melhor. Sabe, filha? Eu não tinha nenhum conhecimento, eu não sabia por onde começar. Mas eu ia começar de uma certa maneira, eu ia começar. Né? A senhora tinha vontade, né? Daí a vontade já é tudo. Você tendo a vontade, sabe? É esse desejo ardente que eu tô falando. Sabe? E assim, a gente não tinha conhecimento do mundo. O mundo era aquilo. Era, sabe, mato, sabe, canavial. Eu não tinha conhecimento com cidade. Mas a senhora sabia que a senhora era a protagonista da sua história. Então, que a senhora tinha consciência que a senhora podia mudar a sua história. Isso mesmo, filha. A minha história é a história da minha família. Porque eu sempre, com toda essa dificuldade, eu sempre fui muito família, sabe? Eu acho que a segurança, o começo, o início de tudo é a família, sabe? É um apoiando de uma maneira ou de outra, mas você olha assim, não, eu não estou sozinho. Fulano está comigo. Sim. Você entendeu? E a senhora construiu uma grande família, né? Então é assim que começa, né? Aí a gente foi, aí tem uns parentes da minha mãe, morava em Caruaru, aí nós saímos do Recife para Caruaru para morar numa fazenda, porque a minha mãe, ela lidava com esse negócio de fazenda, aí meu tio levou a gente para que ela pudesse cuidar daquela fazenda. E daí ele deu um pedaço de terra para a gente plantar o que a gente quisesse. Aí nós plantávamos milho e vendia na estrada, com a espinha de milho assim, mostrando para o povo, e os carros paravam e compravam. E assim nós foi. Eu falei, não, isso não é vida, né? Aí eu quero mudar. Daí veio uma das irmãs desse tio, me levou para Paraíba, lá em Campina. Aí lá eu fui fazer corte de costura. Aí eu comecei a fazer corte de costura. Já é alguma coisa melhor, né? Um negócio mais social, né? Já não é uma enxada, né? Sim. E eu fiz o corte de costura, fiquei 9 meses lá, aí voltei. Aí quando eu cheguei lá, aí tinha acabado de abrir uma fábrica chamada Maguari. Eu acho que você já ouviu falar no Suco Maguari. Uhum. Eu fui uma das primeiras funcionárias daquela firma, né? Uau. E daí uma pessoa me levou para casa dele para cuidar da mulher dele e ele ia me arrumar serviço naquela fábrica. Isso demorou um pouquinho, mas aconteceu. E as portas foram se abrindo, né? Aí ali foi, sabe? Aí eu fui tendo conhecimento da vida normal, né? Ali eu fui vendo que a vida não era aquilo que eu vivia, né? Tinha algo melhor. Tinha algo melhor, que o ser humano, ele pode batalhar e chegar a algum lugar, sabe, filha? Então foi assim que eu segui. Aí ali eu já aluguei uma casinha, já busquei minha mãe, já tirei ali da fazenda, já levei todo mundo comigo, né? E a gente ficamos ali, depois com o tempo as minhas irmãs conseguiram também entrar na fábrica. Aí eu já sonhei mais alto. Aí eu falei, não, tem que voar, tá bom? Tá, mas pode melhorar mais, né? Sempre dá, né? Aí eu vi falar de uma cidade muito grande, muito perigosa, chamada São Paulo. Eu falei, é pra lá que eu vou. Se é grande, é aí que eu quero Não estar. sabia nem o que era São Paulo, né? Naquele tempo não tinha televisão para você ver, principalmente quando não tinha televisão. Aí não tinha... Você ouvia assim comentário no rádio ou pelas pessoas. Eu falei, não, eu vou para esse lugar. Que é perigoso, que mulher estrupada, que eu falei, é lá mesmo que eu vou. Mas eu vou para ajudar. Mas eu vou lá para mudar a situação, que eu puder mudar. O que eu puder mudar, eu vou mudar. Aí, minha querida, eu falei para minha mãe, eu vou pedir conta na firma, vou fazer um acerto e eu vou para São Paulo. Nossa, ela ficou desesperada. Tereza enlouqueceu. Né? Aí eu falei, não, mãe, fique em paz que vai dar tudo certo. Aí eu conheci uma mulher que tinha uma filha que trabalhava em São Paulo, ela era babá de crianças recém-nascidas, então ela tinha os contratos. Até 6 meses ela cuidava daquela criança. Com 6 meses ela já tinha outro contrato com outras pessoas. E assim ela, sabe que ela era enfermeira, fazia esse tipo de trabalho.
com criança recém-nascida. Dona Tereza, quando a senhora decidiu, a vida foi trazendo o que a senhora precisava para ir. Isso, Fia. Foi aparecendo pessoas, sabe, Fia? Porque quando a gente decide querer mudar a sua situação, você está vendo que aquilo ali você não está conformado com o que você está vivendo. Você quer mudar. Aí o que você vai fazer? Você vai correr atrás, não fica parado esperando, porque do céu não cai nada. Sim. Vem a ajuda do céu, mas você tem que dar o primeiro passo, entendeu? Começar do nada e ir em frente. E isso que eu fiz. Eu falei, não. Aí a mulher falou assim, minha filha mora lá, eu nunca tinha visto a filha dela nunca tinha me visto, né? Aí ela falou, tem uma foto dela aqui, ó. Você vai com essa foto, eu já mandei uma carta para ela, e ela vai te esperar, vai encontrar com você lá na rodoviária, onde tem os telefones. Lá eu não sabia nem o que era. Eu falei, é um negócio assim redondo, que nem uma concha, e lá o povo fica ligando no telefone. E o WhatsApp nessa hora, né, Dona Tereza? Gente, seria tudo de bom, filha. Aí eu falei, tá bom. E lá vai a Malu com 17 anos. Uau! 17 anos, peguei aquele ônibus. Eu me arrepio tudo quando eu começo a lembrar, porque, sabe, as coisas voltam ali, sabe? Renasce. Sim, sim. Aí eu com 17 anos, sozinha, naquele ônibus, lá vai eu. 3 dias com 3 noites de viagem. Aí chegando lá, eu falei, e agora, Jesus? E aqui estou, aquela cidade enorme. Nossa, aquilo lá, eu falei, meu Deus, que é isso? Né? Eu nunca tinha visto nem prédio. Tinha visto canavial. Aí, minhas lindas, fiquei ali, onde a mulher falou. Aí ali, de repente, ela não podia me conhecer, porque ela não tinha foto, nunca tinha me visto, eu tinha o direito de conhecer ela, né? Aí quando ela veio assim, ela tinha o cabelo bem curtinho, aí eu olhei assim, eu falei, é essa, olhei na foto, é essa. E a menina mesmo. Sou eu! A doida que veio pra São Paulo. Paulo. Sou eu. Aí ela me levou, né? E daí já tinha um lugar já para mim trabalhar. Só que era numa casa assim terrível, uma mulher assim perturbada, né? E ela ainda estava grávida e eu fui mais para ajudar ela com a criança e tudo. E ficava na casa da mãe dela, porque o apartamento dela era muito pequeno, então eu ficava à noite, eu ia para casa da mãe dela. E ali, filha, eu vivia uma vida infeliz. Para mim almoçar, teria que sobrar comida, não na panela, no prato dela. Uau. Se não tivesse, eu não comia. Meu Deus. Então, o que eu fazia? Eu comprava uma bolachinha recheada. Tinha loucura de comer bolacha recheada. E ali tinha bolacha recheada. Meu Deus, não tinha dinheiro, mas tinha bolacha recheada. Eu tenho até hoje essa loucura. Hoje eu não posso nem olhar nela mais, né? Porque a dona Beth já não deu. deixa. Já deu. E um pacotinho de suco, aquele que sucozinho, sabe? Naquele tempo devia ser centavos, não sei nem lembro de quanto. E aquilo ali tinha que dar para quase uma semana, né? Porque o dinheiro era muito pouco. Aí eu fazia aquele suquinho e comia tantas bolachas, e guardava para comer à noite outras bolachinhas. E assim eu fui indo. Mas aquela mulher, ela, cada dia mais perturbada, aquela perseguição, aquela coisa. E ela começou a ter ciúme de mim com o marido dela. O marido dela não vivia em casa, ele era aviador, não sei como é que fala, pessoa que dirige avião. Sim. E ele vinha para casa de vez em quando, né? E ele trazia aqueles pacotes de bala, né? Que sobrava lá, que eles davam pro povo do avião, sobrava aqueles pacotões que ele trazia. Ela não deixava eu uma bala. Se ele fosse me dar uma bala, a briga estava feita. Então ela deixava aquelas balas ficar dentro daquele armário melando. Depois ela pegava e jogava fora, porque não prestava, né? Mas não dava. E aquilo foi um inferno. Depois ela ganhou a neném e foi aquela briga, aquela coisa. Eu falei, não, isso não é vida, né? Sair de tão longe para vir, para ficar numa situação dessa, não. Aí eu cheguei e falei para a mãe dela, eu sinto muito. A mãe dela falou, eu vou dobrar seu salário. E aí eu falei, tá bom, eu vou esperar até ela ganhar a neném. Quando ela ganhar a neném, eu tô saindo fora. Aí foi indo, aí tinha a menina que trabalhava para ela e arrumou para mim ali no prédio mesmo, no prédio da mãe dela. Aí eu esperei ela ganhar o neném. Quando ela ganhou a neném, ficou ali uns dias. Eu não podia passar nem na porta do quarto para não passar micróbio para a criança, né? Aquela coisa... Sabe, ela era doente, coitada, era problemática mesmo. Aí eu falei, não, agora eu vou embora. Aí arrumei aí essa menina arrumou para mim essa casa. Era um boliviano, né? E ela era alemã. Falava tudo enrolado, ainda estava pouco tempo no nosso país. E ela era filha de rei, daquela época lá fora, né?
E ela era assim muito, não sabia de nada, era pessoa, sabe, completamente desligado. Eles precisavam de alguém que assumisse a rédea da casa, que cuidasse de tudo, porque ela era coitadinha, sabe? Que governasse toda a É casa. a dona da casa só, sabe? E eles tinham 3 filhas. Aí eu fui trabalhar com eles. Olha, gente, parecia que eu saí do inferno e entrei no céu. Uma pessoa maravilhosa, né? Eles compravam, eles viram que eu não tinha nada, assim, não tinha uma camisola, né? Dormia com a mesma roupa que ficava durante o dia. Eles já foram lá, fizeram uma compra para mim, compraram roupa, sabe? Montaram tudo para mim. E ali eu comecei a trabalhar com eles. E aquelas crianças se apegaram tanto a mim que eles achavam que eu era a mãe deles, sabe? Para dormir, eles dormiam no meu quarto. Então, o pai tinha que vir de noite e tirar elas e levar para a cama delas. E assim, eu lembro, no fim de semana eu tirava folga, tinha que levar elas comigo. Aí era folga minha e folga delas junto. Aí no outro dia a gente pegava o ônibus e ia com aquelas criançadas, né? E foi indo, eu trabalhei com esse povo durante 15 anos. Uau! Eles abriram um salão, não sei se vocês já viram falar, lá chamava o salão, era Especialista, é uma especialidade com pessoas carecas, a gente colocava as perucas costuradas com entrelaçamento, né? Aquilo lá podia tomar banho, podia andar de moto, que aquilo não caía, era um serviço muito bem feito, era muito caro. E eu entrei nessa, quando eu já estava casada, né? Que eu saí da casa deles para casar. Quando eu entrei, quando ele falou, vamos abrir esse salão. Aí eu entrei como gerente do salão deles. Coitado, ignorante, sem saber de nada, gerente. Ai, Jesus. Só pela amizade que eles tinham comigo, né? Porque... Mas será mesmo, dona Tereza? Será que não era a forma como a senhora se enxergava? E a senhora Porque- tinha o que era mais importante. Pra Eu sei assumir que uma eles gerência, tinham, pra sabe, eles darem a eles- gerência pra senhora? É talvez a confiança, né? Que ele sabia quem era eu, né? Ele sabia a pessoa que eu era, né? E assim, o meu casamento não foi essa coisa tão boa, porque eu casei só para ter filho. Eu casei com o cara. Vou casar. Eu nunca pensei assim, eu vou casar, vou ter uma família. Não, eu queria ter filho. Tudo que eu queria era filho. E eu queria assim, 4 filhos. Um esse ano, outro ano que vem, outro ano, outro ano. Eu pensava assim, olha só a mente. Aí eles vão ter a mesma mente. Aí a roupa desse daqui vai passar para aquele, né? Então, vai ser bom, né? Porque eles não vão ser aquelas crianças briguentas, porque eles têm a mesma ideia, né? São do mesmo, né? Diferença pouca de idade. Aí eu caso com esse infeliz. Aí eu descubro que não podia ter filho. Falei, pronto. Meu Deus! Eu casei para ter filho, não é assim que funciona. Aí eu fui fazer tratamento para ter filho. Depois de uns anos eu consegui ter a minha filha, né? Aí eu queria, no outro ano não veio Alexandre. Aí no outro ano também não veio Alexandre. Aí eu fiquei 5 anos para poder engravidar de novo. Fiz novos tratamentos de novo para mim poder engravidar. Aí veio o Alexandre. O Alexandre foi muito esperado, então. Fiz. Alexandre. Por um ano de espera. Parece E daí, minhas queridas, aí eu falei, bom, O desejo vou da ficar... mãe era ter 2 casais. É, Aí, só que cada vez o médico falava que ia ser mais difícil para ela, né? Cada Sim. vez para segurar, né? A gravidez aí. Por isso que, tanto que eu da minha irmã são 5 anos. Ok. E por isso que essa diferença de mim pra minha irmã, né? E cada vez ia ficar mais difícil para ela. E foi por isso também que... e era assim, eu tinha que ficar praticamente internada os 9 meses. Sim. Porque se qualquer movimento que eu fizesse, eu perdia. E eu não queria perder, porque eu queria ter filho, sabe? Perder jamais. Aí eu fazia tudo que o médico pedia. Tinha esse meus patrão, né? Pagaram clínica particular para me fazer tratamento. Todo cuidado. Todo cuidado, sabe? Então foi assim uma coisa maravilhosa. Deus pôs essa família na minha vida. E eu falei, não, com a ajuda desse povo que Deus preparou para mim, então eu tenho que seguir em frente e procurar cada vez melhorar mais. Sabe? E daí eu fui indo. Depois, meu marido ele tinha um ciúme doentio. Era uma coisa assim, desses homens que matam as mulheres. Aí a mulher tem que ser mais esperta. Aí o que acontece, filha? Manda as dicas aí. Daí, né, aquela perseguição, ciúme da minha mãe, das minhas irmãs. Não podia ir na minha mãe, porque se eu fosse, a minha mãe tinha convidado alguém para encontrar comigo na casa dela. Sabe aquela doença? Doença mesmo.
Aí Isso não é amor, né, dona Tereza? Eu falei, isso não vai longe, né? Isso aí logo vai terminar eu morta aí. Aí eu falei assim, bom, quem não é visto não é lembrado, né? Aí foi indo, o Alexandre estava com 9 meses, mais ou menos. Aí eu resolvi sumir da vida dele, perdendo tudo que eu tinha conquistado. Eu tinha uma casa já quitada, eu tinha um terreno de frente ao aeroporto de Guarulhos, faltava uma prestação para terminar. E alguém que veio do nada, né? Porque deixar tudo pra trás, alguém que já não teve é fácil. algo, é uma coisa. Deixar tudo pra trás, alguém que lutou pra conquistar, é outra coisa. É diferente, né? Mas a senhora colocou a sua felicidade, a sua independência e os seus valores e o que a senhora queria pra vida acima de qualquer coisa, né? Eu tinha, filha, uma frota, eu tinha o quê? Eu acho que era mais ou menos 3 táxis funcionando com motorista, Uau. sabe? Funcionando. Eu tinha um salão de cabeleireira meu e uma casa de fruta, que lá chama quitanda. Sim. Então eu tinha todas essas coisas, sabe? Eu trabalhava já, eu tinha naquela época que apareceu os bancos, cheque, eu já tinha cheque de 5 estrelas assim com a maior facilidade. Mas o que a senhora mais tinha era sabedoria. Porque se a senhora já tinha feito, a senhora sabia que faria de novo. Então, esse é o ponto, sabe? Das pessoas se prender. É muita coisa, mas diante da tua vida não é nada. Nada. Não é nada. Então, em primeiro lugar está a tua vida e a vida dos teus. Se você está sendo ameaçado, que nem eu tinha 2 crianças, eu tinha que pensar pelos meus filhos, sabe? Que ele falava assim, eu vou dar um sumiço nas crianças para você sofrer, porque eu quero só ver você sofrendo. Então, eu tinha que tomar uma atitude na minha vida, sabe? O que eu tinha que fazer? Eu larguei tudo para trás. Eu falei para ele assim, ele falava assim para mim, jamais você vai largar essas coisas aqui que você conquistou, porque não foi eu, foi você mesmo. Só que nós somos casados com o meu de bem, então o que é teu é meu e acabou, né? Então assim, jamais você vai largar isso. Eu falei, filho, eu vou te falar uma coisa. Eu faço casa, mas casa não me faz. Uhul! Então, assim, eu posso perder hoje, mas amanhã eu ganho o dobro disso aqui. O dobro disso aqui, eu não vou ganhar só isso. E tu não. E tu vai, ó, filho, se desfiando, tu vai se acabando, porque tu não tem coragem de trabalhar, cara, né? Tu trabalha 6 meses para pegar o seguro-desemprego, né? Então, meu filho, para você vai ser difícil, porque isso aqui acaba. Mas para mim é um novo começo, é uma nova vida, com muita força, com muita garra, porque isso eu tenho. Eu vim do nada, mas eu não vou morrer do nada, sabe? Eu vim do pó pro pó, eu vou voltar, entendeu? Eu vim da terra. Mas assim, da maneira que é escrita. Não da maneira que você quer ou fulano quer, não. É da maneira que Deus determinou para cada um dos seres humanos, né? Não vieste, não voltarás. Então, é bem isso que a gente tem que... Eu falei, não, isso não me prende. Aí, num belo dia, eu peguei 2 filhos, eu acho que 2 sacolinhas de roupa. A minha casa já tinha construído um, já estava construindo outro, um salão para alugar, estava já tudo adiantado já. Saí sem olhar para trás. E ainda deixou ele bem. Deixei ele bem, filho. Até ele morrer. Morreu ano passado. Daí, meus amores, o que eu fiz? Vou começar tudo de novo. Aí uma amiga minha, vendo a minha situação, falou assim, que ele ficava me perseguindo na cidade onde eu ia, ele ia, né? A gente mudava com... Aí ele ia, sabe? Mandava bandido atrás da gente. Eu tive que fazer amizade com o bicho da pesada para poder proteger meus filhos. Tinha um cara lá da pesada. Ele pegava minha filha, levava na escola e buscava para mim. Mas eu tinha que ver o que era melhor para mim. Não importa o que os outros pensam, o que os outros acham. O importante é eu saber que eu estou indo bem. Eu estou indo no caminho certo. Não importa o que os outros pensam, sabe? Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Só para nós você mesmos, né? Você tem que saber, isso aqui está dando certo, eu vou em frente. Porque tem muita gente para te derrubar, para levantar não tem ninguém. Mas para falar assim, não, você acha que isso vai dar certo? Não, gente, para com isso. Não, filha, vai em frente porque vai dar certo. Se a gente quer, dá. Dá certo, né, filha? Claro. E se não der certo, você vai se levantar... E vai fazer de novo. Vai fazer tudo de novo. Isso aí. Sabe? Aí daí Até eu dar falei, certo. mas vai dar certo. Aí uma amiga minha falou assim, eu tenho uma casa lá em Piruíbe, que é na beira-mar de São Paulo, lá, sabe? Lá tem um galpão, a casa eu alugo para fim de semana, mas dia que der alugado, vocês podem ficar na casa. Aí você fica naquele galpão. Por causa que nessa época era assim, a gente mudou muito por causa disso, dessa perseguição aqui Sim. do meu pai. Pra onde a mãe ia, aí quando a gente menos esperava, a minha irmã falava assim, ó, mãe, tinha alguém lá na escola, eu acho que tava
esperando, eu tava olhando, e aí a mãe ia e mudava. Aí até que teve essa amiga da mãe que falou, a gente tem essa casa lá em Peruíbe. Aí a mãe falou assim, cara, é um lugar mais longe, que é no litoral, eu acho que a gente vamos ter paz. E foi o que aconteceu, né? Ele tinha... nessa época você já estava com 3 para 4 anos, né? Eu acho que uns 5 anos. Acho que 5 anos já. 5 para 6 anos. Pequenos, né? Sim. Uhum. E daí, minha querida, a gente... Fizemos isso. Uma sacola de roupa, combinei com o motorista que eu não podia ir na rodoviária para ninguém ver eu pegando o ônibus, para me pegar na estrada, né? Marquei um lugar. Quando o ônibus vinha, nós pegamos e nós foi para lá. Sem dinheiro, sem moradia, morando, né? A gente, para entrar no barraquinho, não precisava abrir a porta, porque entrar pelas brechas mesmo, né? Tudo certo. Mas a gente é ali firme, sabe? Eu vou falar para você que meus filhos não passaram necessidade, mas se ele passasse necessidade de manhã, de noite, a gente tinha o que comer. A gente sempre correndo. E eu com medo de largar eles com qualquer pessoa, então eu arrastava eles comigo. Sim. Com medo que ele viesse e pegasse. Filha, então era uma coisa assim terrível, sabe? Aí o que acontecia? Eu fazia salgado e saía nas obras vendendo, arrastando eles. Ele era muito doente, ele teve, eu acho que era febre reumática, né, que fala, e eu tinha que morar sempre perto do hospital, porque na madrugada dava aquela febre de 40 graus, eu tinha que correr com ele pro hospital. E era assim direto, isso foram anos e anos, sabe? Provavelmente era carga emocional, né? E ele nunca chamou o pai de pai, chamava de tio. Eu sou seu pai, não, você não é meu pai, você é meu tio. Sim. Ele Tomou nunca as dores, aceitou né? o pai, porque ele queria que eu tirasse ele, sabe? Quando eu engravidei, ele falou, não, já tem a menina, tá bom, não precisa mais filho. E eu insisti e graças a Deus trouxe lá ao mundo. Mas daí, meu amor, daí a gente foi vender, chegou a temporada, estava acabando, não tinha como vender mais quase nada na praia, mas vendemos um pouco na praia ainda. Aí foi indo, aí a gente foi para as obras vender, me deu aquela ideia, falei, não, a gente tem que viver, porque litoral, se você não tiver o que... É difícil, você não tem emprego, não tem nada, né? Aí a gente tem que inventar alguma coisa. Eu falei, é venda. Aí nós foi pra rua vender, filha. A melhor profissão do mundo. Nossa, meu Deus do céu. A gente fazia as coxinhas, eles ali comigo e saía. Aí um dia, logo no primeiro venda, eu acho que foi. Aí eu fiz uns bolinhos de carne, fiz coxinha. Aí vi um rapaz da obra assim, falou assim, a senhora ainda tem salgado? Eu falei, tem, meu filho, nós já estávamos em praia, só tinha um. Aí, não, tinha acho que tinha três bolinhos. Aí o Bento falou, Alexandre falou assim, mãe, sobrou um bolinho para mim, mãe? Morrendo de fome, coitado. Querido. Aí eu falei, calma, filho, chegar em casa a mãe vai fazer para você. Aí o rapazinho falou, quantos bolinhos tem aí? Eu falei, tem 3. Ele falou, dê para eles. Me dê só um, dê para os meninos que eu pago. Aí ele me pagou os bolinhos. Legal. Sabe? Aí ele saiu todo feliz comendo bolinho. Nossa, e com essa idade é difícil de entender, né? Meu Deus, filha, é só Jesus mesmo, né? Mas a gente tem que acreditar e tem que ter muita fé. Porque acima de Deus acima de nós existe o Deus que tudo pode. Sim. Sabe? E a gente sabe que por que a gente estamos aqui? Porque esse Deus nos trouxe nós ao mundo, né? E nós somos peregrinos nessa terra, nós não veio para ficar, nós somos peregrinos. A qualquer momento alguém vai, alguém fica, mas todo mundo sai, né? Então a gente tem que ter muita fé e acreditar. Acreditar que a gente é capaz. Sabe? A barreira é grande, mas eu vou pular ela, eu vou passar. Mas quanto mais grande ela for... Mais a vitória, filha. Quanto mais o problema é grande, mais a tua vitória é maior. Geralmente é 4 vezes mais. Então, eu vou nesse pensamento. Depois que passar esse vendaval, nossa, vai vir uma brisa maravilhosa, né? Que vai ser tudo de bom na minha vida. Então, sempre pensando em seguir em frente. Sim. Não olhar para trás, sabe? Sim. Regredir jamais. E a gente foi por ali, filha, nessa vida, né? Aí depois a gente começou a vender demais. A gente tinha dinheiro em cima da mesa, a gente tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, né, filho? E eles comiam tudo que eles queriam. Meu Deus do céu, foi aquela maravilha. Que legal. Mas como tudo tem um preço, tudo tem um tempo, né? Nós estávamos muito bem. Aí, de repente, eu montei um restaurante. Estava indo muito bem, só que era num posto de gasolina. E o cara vendeu o posto de gasolina e a gente não ficamos sabendo. Então a gente estava fazendo o contrato ainda ali. Aí vamos levar o contrato para assinar. Depois vocês veem, porque isso foi passando um mês e o cara não assinava aquele contrato. Aí o que acontece? Aí um belo dia venderam e a gente perdeu tudo, né? Perdemos tudo. Porque não tinha como ir, sabe? Não era nosso ponto, né? Tinha como.
Aí perdemos tudo num restaurante na beira da pista assim. Não, a senhora não perdeu tudo. Não, sempre fica alguma coisa. Não, a senhora não perdeu. Fé e a força de começar tudo de novo. Isso, e é o que a senhora sabia fazer, né? É, Porque isso ninguém tira da sempre, senhora. Não, filha, sempre Ninguém foi vai assim. tirar. Então, se podem tirar o que for, a senhora sempre vai recomeçar, Vai, reconstruir. filha, começar vai fazer. tudo de novo. Daí, minha querida, a gente ficamos ali, depois a gente surgiu. A minha filha conheceu um dos motoristas ali que parava ali. Aí ele falou assim, ó, lá em Curitiba é um lugar muito bom para você montar um comércio. Eu conheço até uns pontos, a gente vamos lá. Aí a Cristina falou, vamos, eu vou lá então. Ó, mãe, eu vou lá dar uma olhada, ver como é que é. Aí ela veio para Curitiba. Aí o ponto não era bom. Ela falou, não, o lugar que ele viu não. Mas a gente vamos pra lá e chegar lá a gente se vira, mãe. Falei, tá bom. Aí ela arrumou uma casinha assim, o tamanho dessa sala aqui, disse que era uma casa. Aí tinha uma areazinha, né? Tinha uma areazinha, a gente colocava as coisas lá fora, né? Que não cabia quase nada lá dentro. O bom é pra limpeza, né? Porque é rapidinho. É rapidinho. Daí a gente ficamos lá nessa casa. Aí eu tava conversando com a dona daquela casa, né? Que ela morava nos fundos. Aí eu falei pra ela, olha, eu tô pra ir pra Bahia buscar uma criança que me prometeram, que lá na Bahia eu já trago registrado no meu nome. Então eu tô doida pra ir buscar uma menina. É uma menininha que a mulher quer dar. Ela falou, nossa, mas não precisa a senhora ir tão longe. Aqui tem um plano aqui que se chama Mãe Social. Aí a senhora pode, o conselho vem e traz a criança para a senhora. Aí a senhora vai cuidar daquela criança. Depois, dependendo do assunto da família, a família leva embora, mas vem mais, sempre vai ter criança na sua casa. Eu falei, esse negócio é bom. Aí, quando minha filha chegou, eu falei, filha, vamos lá no fórum lá, vamos lá. Aí a gente foi lá e fez a ficha, como eu já tinha os 2 sobrinhos que eu tinha criado, né, desde pequeno, né? Tem um que eu peguei ele com 5 meses de nascido, né? Quase morto, estava com meningite. Peguei lá no Pernambuco, trouxe para São Paulo correndo para poder internar, porque lá era difícil o médico. Daí, para você ter uma ideia, esse meu sobrinho é bem pretinho, mas pretinho, não é assim não, pretinho. Aí quando eu cheguei lá, fui tirar o registro dele, né, para poder internar, aí puseram olhar no menino, né, nem perguntar nada, puseram cor branca. Até hoje o registro dele porque o bichinho já tava quase morto. Tava só respirando, filha. Desnutrido, né? Nossa, uma situação. Sabe aquele menino que parece na televisão sequinho? Era daquele jeito. Aí corri com ele, internei, foi aquela coisa. O bichinho não escapou, cara. Amanhã ele faz 50 anos. Uau. 50 anos meu menino faz. Então, minha querida, a gente vê o que é o trabalhar de Deus na vida da gente, sabe? Aí eu tinha esses 2 meninos, né? Tinha os meus 2 e esses 2. Aí eu fui lá Tava em 4. Aí eu fui para lá para Curitiba, aí para Piruíba, e o irmão dele que ia junto também, ficou lá com a gente, né? Dona Tereza, a senhora nunca pensava nas bocas para alimentar, que eram muitas? Não, eu nunca pensei nisso. Eu sabia que Deus é fiel e é verdadeiro. Sim. E eu acreditava que se passasse fome de manhã, de noite eles comiam. É que hoje a gente vê as pessoas, não vou ter o segundo filho porque custa muito caro, né? E a gente vê as pessoas falar essa frase com tanta naturalidade, né? Não é assim que funciona não, sabe, filha? E você falou uma coisa que, tipo assim, mesmo como foi bem difícil, principalmente essa fase, né? Que a gente tava em Piruíbe. Mas em casa tinha isso. A mãe sempre foi muito disso, que a mãe sabia, que nem isso que a mãe fala, de fazer a parte e sabia que Deus ia prover, de um jeito ou de outro. A gente tá fazendo a nossa parte, Deus vai prover. E outra coisa, em casa a gente nunca foi de reclamar de nada. Isso era uma coisa. Isso era uma coisa que se alguém começasse, já era tipo repreendido mesmo assim. Não tinha. Em casa sempre, independente da situação, mesmo aquela situação difícil, mas em casa sempre foi alegria, sempre foi assim. Olha pro lado bom. Sim, E sempre foi tiveram aquele sentimento de gratidão por tudo. De gratidão. Isso, por tudo que acontece na nossa vida, sabe? O bom, o ruim, tudo é, sabe? O ruim às vezes vem para dar uma melhorada, porque... Sempre o ruim vem para melhorar. Para melhorar, porque o que acontece? Às vezes você tá fazendo uma caminhada que para você tá certo, mas não tá certo. Sim. Então tem que desmontar tudo aquilo e fazer tudo de novo.
Aí como a gente fica muito apegada a pequenas coisinhas, aí Deus vem com o trabalhar dele na nossa vida, na nossa mente. E faz assim, e né? faz aquela, sabe? Aí faz aquela mistura da pedinha de dominó, sabe? Agora eu quero ver. Aí agora você vai ter que começar por aqui, ó. É aqui que você vai. Sabe? Isso aí. Então, é isso que acontece. Aí, então, quando chegamos lá em Curitiba, aí já me trouxeram um menino, ruivinho, coisa mais linda. Ele tinha 6 anos. Os pais tinham sítio, aí tinha 3 filhos. Aí os outros 2 eram mais velhos. Esse era o pequenininho, tadinho, que só dava trabalho, não estava ajudando em nada. Então, vamos dispensar ele, né? E eles vamos tinham boas condições. Tinham boas condições. Tinha. Pessoas que plantam têm como viver, porque ele vive do plantio, Sim. né? Daí eles dispensaram o menino. A mulher pegou o menino e falou, vamos comprar Só umas porque balas. não servia. Só porque não servia para nada. Aí pegou o menino, largou num canto lá e voltou, deixou o menino lá sozinho, jogado. Aí o que acontece? Aí um homem passou lá e pegou o menino, levou para casa, mas ele era um cara muito bom, mas a mulher dele, sabe, não aceitava. Achava que era filho de outra mulher que ele tinha, não queria aceitar. E aquele menino sofreu muito durante o tempo que ficou lá com eles. Aí o menino chegava na escola, naquela tristeza, aquela coisa, aí a professora foi vendo, né? Aí viu que o menino estava machucado. Apanhava. Ela batia nele de cinta, que ficava as marcas da fivela. Ele chegou em casa com uma ferida assim, na fivela da cinta, sabe, na barriga. Ele branquinho, qualquer coisa que batesse ia aparecer. Aí a professora chamou o conselho. Eu já tinha feito toda a caminhada lá, tinha aprovado tudo. Aí chamou o conselho e falou, a criança está sendo maltratada. Né? E foram ver, é um menino que foi jogado na rua pelos pais e os pais abandonaram. Aí levaram para mim esse menino. A minha filha tinha ido para São Paulo resolver os problemas lá e na pista tem bastante fruta que eles vêem naquelas barracas. Aí ela vinha comprando, né? Vinha comprando as frutas que é fresquinha, essa aqui é boa. Aí chegando em casa, nós fez uma fruteira grande lá, colocamos. Aí quando aquele menino chegou em casa, ele olhou assim, naquela fruteira, e falou assim, ô tia, eu posso comer um negócio desse? Querido. Eu falei, filho, você pode comer tudo que tá aí, tá? Como o que você aguentar comer. Ele pegava a banana, comia com casca e tudo. Uau. Pegava abacate, gente. Comer abacate sem açúcar é horrível, né? Só Ele com açúcar comia não. com casca e tudo, aquele abacate, mordia assim e comia, sabe? Aquilo me encheu, sabe? Aquilo lá me desmontava, né? Eu sabia que aquela criança estava sofrendo muito, sabe? Desnutrida, né? Quer dizer, que estava numa vida pior do que eu quando estava no canavial, porque pelo menos tinha cana para chupar, sabe? Dava fome, nós ia lá, descascava uma cana no dente e chupava. E o pior é que aquela família tinha condições. Tinha né? condição. Era por maldade. Não era rico, não era, mas eles tinham. Eles tinham condição. Eles tinham uma terra, até hoje eles têm essa terra, né? E daí, quando esse menino fez 16 anos, lá veio a família buscar ele. Já pronto. Pronto, falaram que era para ele colher pepino. Tinha muito pepino lá para ele colher. Quando esse povo apareceu e falou que era parente dele, esse menino virou-se no bicho. Mas ficou muito bravo. Falou, se esse povo entrar aqui, eu quebro esse de pau. Não deixa entrar, mãe. E ele chamava a senhora de mãe. De mãe. Não deixa esse povo entrar aqui não, mãe. Não deixa, mãe. Aí foi aquela guerra. Aí veio um primo, aí não foi, veio outro. Aí foram no conselho falar que eu não queria deixar o menino ir com eles. Aí o conselho chegou lá em casa e falou, dona Tereza, a senhora sabe que a senhora tem que trabalhar com as crianças, mas se a família vir buscar, tem que entregar. Eu falei, pois é, minha filha, mas você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a criança, ela tem o direito, com 12 anos, de escolher com quem que ela quer ficar. Ele tem 16, minha querida, e ele não quer essa família. Porque isso não é família. Família que joga uma criança na rua, Não é família. sem saber que ele vai sobreviver ou não, isso não é família. Agora eles são família porque o menino está grande, pode trabalhar, não. Vem aqui, menino. Denis, você quer ir? Não, mãe, eu não quero ir. Então, viu? Ele não quer ir, então ele não vai. Quero ver qual é a lei que vai ter esse menino daqui. Acho que ficaram muito bravos comigo, né? Porque eu não podia fazer isso. Mas eu sou muito brava assim na razão, sabe? Sim. Quando eu vejo que a coisa tá errada, eu não posso ficar calada. Claro. Eu não consigo me calar. Quando eu vejo, sabe, uma injustiça. Não tem condição, sabe? Eu fui muito injustiçada, sabe? E eu não admito.
que outra pessoa passa o que eu passo. Se eu puder dar um jeito, eu vou dar um jeito. Sim. Sabe? Aí daí ele foi aquela guerra, daí o conselho falou, bom, ela tá em razão, porque o menino tá com 16 anos, vocês abandonaram ele com 6 anos, né? Isso faz o quê? 10 anos, né? Aí foram embora, nunca mais apareceram. Hoje meu filho é casado com uma menina maravilhosa, tem a casinha dele, comprou a casinha dele, um sobradinho, a coisa mais linda, sabe? Tem uma vida maravilhosa, um profissional e tanto, sabe? Então, minha filha, eles têm muito carinho, muita gratidão por ter a vida que eles têm hoje, né? Tem o outro que... Dona Tereza, a senhora tinha como objetivo de vida as adoções? A senhora colocou isso no coração da senhora, que a senhora faria isso? É assim, meu amor, eu vou falar pra você. Um certo dia, eu tava na casa da minha irmã lá em São Paulo e vi passando aquelas criancinhas na rua, catando lixo, sabe? Ali, catando coisa dentro do lixo para comer. Eu olhei aquilo ali, me deu uma tristeza tão grande, porque eu fui moradora de rua, sabe? Sim. Quando eu vim para São Paulo, num determinado tempo, eu morei na rua. Eu vi aquilo ali me doeu muito. Aí eu falando para minha irmã, falei, ó, filha, se eu tivesse condição, eu ia fazer alguma coisa com essas crianças. Eu sei que não com todas, mas pelo menos um tanto. Eu ia ter que estender minha mão para me fazer, mas eu não tenho nada, filha. Eu estou numa situação que só Deus. Aí ela falou assim, mas é desejo do teu coração? Eu falei, é o desejo do meu coração. Ela falou assim, vai se cumprir. Quando você menos esperar, você vai poder fazer isso que você tem no teu coração. Porque tudo que a gente tem no coração, com amor e carinho, Deus vai abrir uma porta, um caminho que vai dar tudo certo. Quando é de verdade, sim. Entendeu, minha linda? Daí eu comecei com esse menino. Aí um pouco de lá vem mais 3 irmãos. 2 irmãs, uma deficiente, o Piazinho com problema na cabeça, e a outra era sã. A outra era boa, mas ela não anda nada, sabe? Nossa, que benção. Mas ela é linda, essa minha menina é linda. Todos 3 estrupados pelo pai e pelo tio. Meu Deus. Por isso que o conselho tirou. E a história se repetindo, Na aquela casa que a dele. senhora passou lá Aí atrás. quando eu vi, sabe? Aí aquilo mexeu com a minha vida inteira, Mas né? nada é por acaso, né, Dona Você Tereza? vê só como que a coisa funciona. Aquele menino era o mais novo. A gente ia abraçar ele assim, ele corria, não queria que a gente chegasse Medo, perto. né? O medo. O carinho, para ele, era uma agressão. Sim. Você entendeu? Trauma. Então, era um caso assim terrível, filha. E você vê aquela situação, aquela menina, a gente carregava ela no carrinho de mão. Ela tinha as mãos assim, tudo, né? Deficiência física e mental, né? E os pezinhos, ela andava, era só ferido, porque ela caía. Aqui, isso aqui era tudo ferido, porque ela caía e batia com isso aqui no chão, sabe? E era uma judiação, era uma situação difícil. Para vocês terem uma ideia, a roupa que aquelas crianças trouxeram para casa, eu lavei. Eu me lembro até o sabão que eu comprei, Ariel. Lavei aquela roupa com Ariel. Nossa, Ariel descobre. Fui para secar aquela roupa. Aquilo fedia como se eu tivesse jogado um troço fedorento no Ariel. Aí eu peguei aquela roupa, toquei fogo em tudo. Falei, fiz uma fogueira lá, joguei tudo, toquei fogo. Falei, isso não tem condição de usar um negócio desse. Aí fui me virando, arrumando a roupa lá e pra cá e consegui. Mas assim, meu amor, quando você quer fazer o bem para ajudar alguém, As portas se abrem. as portas se abrem de uma maneira que você não fica abismado, falando, mas será que isso está acontecendo? Sabe? Então, eu não podia trabalhar, mas eu tinha que cuidar daquelas crianças. Eu não tinha salário, era um trabalho voluntário. Sim. Sabe? A prefeitura ajudava com a cestinha básica, mas não dava nem para metade do mês. Sim. Sabe? Aí o que acontece, meu amor? Aquilo as pessoas iam vendo, né? Aquele trabalho, o povo ia ajudando. E eu ia fazendo salgado, eu fazia bolo para aniversário, inventei de fazer montagem de festa para aniversário, lá vai eu, né? Eu e minha filha, as 2 enxeridas, a filha era igual a mãe. Aí lá vai nós, fazendo festa, ia lá, montava, ia lá e levava tudo prontinho, bolo, salgado, e o dinheiro entrava. De um lado ou de outro, ele vinha. O dinheiro entrava. Que dinheiro a gente faz, né? Daí, filha, e as pessoas ajudavam, né? Via ali a gente com aquela, né? Aí cada dia aquilo foi aumentando, né? Aí só podia ter 5 crianças, cada casa. Aí me trouxeram um drogado. Aí aquele drogado, com pouco tempo eu recuperei aquele drogado. Aí ficaram com os aião desse tamanho, falou assim,
A Dona Tereza tem jeito, né? Aí começaram a trazer, filha. De repente eu estava com 23 adolescentes em casa. Meu Deus. Aí assim, desses 23, aí vem pai que leva, depois vem não dá certo, traz de volta, e aí vai indo, né? Aí vem um outro, a gente recupera, os pais levam, e assim passaram bastante crianças, acho que mais de 70 crianças passou na minha casa. Aí eu comecei a ter problema de saúde. Aí eu fiz um cateterismo, aí depois mais outro. Eu tinha um ataque cardíaco um atrás do outro. Não tenho conta. Era muito envolvimento. Era muita coisa, você se prende muito aquilo, você via aquele sofrimento daquelas crianças. Chegar a criança pode dizer, tudo adolescente, né? Todo queimado de cigarro. Você não sabe se foi os drogados que queimaram ele, se foi a família, você não sabe quem foi que fez aquilo, sabe? Aquela criança judiada só vinha assim, filha. Daí foi indo, minha querida. Daí eu falei, Jesus, o que eu faço? Aí o médico falou assim, Dona Tereza, a senhora não pode fazer mais esse trabalho que a senhora está fazendo. E na época, a mãe virou uma mãe, tipo assim, que era referência, principalmente com os casos mais extremos. E sempre vinha pra mãe, assim, às vezes, os casos mais extremos, assim, principalmente, assim, criança com problema com drogas, família, né, mãe? Família toda desestruturada, problema com os pais, sabe? Um monte de situação, assim, casos de adolescentes agressivos, assim, que chegou em casa, assim, e falou assim, nossa, Dona Tereza, ninguém conseguiu lidar com esse moleque, e olha só como é que tá hoje, né, até então essa nem pessoa... eles acreditavam. Até então, aí chegava em casa, mas sempre foi assim, né, que nem eu comentei contigo naquele dia, nunca ninguém afrontou a mãe, assim. A palavra da mãe era a palavra da mãe e eles sempre obedeciam, mas eu acho que também pra mãe tá sempre muito envolvida, assim, sabe? Da mãe, daquela pessoa se sentir que tava, sei lá, abandonada, e ali ela sentia que ela tinha um seguro, né? Amor de verdade, né? Isso. É isso que eu ia falar. É bem isso, foi o o amor. O amor cura tudo, né, Dona Tereza? E quando a senhora ia com este amor, por mais que eles tivessem problema, eles conseguiam sentir o amor da senhora. Isso. E a senhora não via isso como um desafio. Isso. A senhora, assim, a senhora sabe, eu vejo isso na senhora, que o amor é maior que tudo. Bem isso, minha Então, não importa o problema que aquela pessoa tenha, a senhora colocava a verdade, a essência da senhora e o amor, e aquilo curava. Curava, filha. Não tem como não curar. Sim. Né? Eu acho que as pessoas, elas diante do desafio, elas geralmente ficam amedrontadas, elas deixam de confiar, de ter fé. E a senhora não deixa de ter isso em nenhum momento da vida da senhora. Exatamente. A gente vê isso. Consegue perceber ao longo da história, né? Sim. As pessoas, elas normalmente tendem a recuar. E a senhora não. A senhora... Não, mais difícil que seja, mais eu quero. Quem recua da senhora é o problema. Ele vê assim, exatamente. eu tô indo embora, porque essa mulher aí não tem pra ninguém. Então, Pia, aí a gente, vendo a situação daquelas crianças, cada dia um problema a mais, a gente ficava abatido, né? Então aquilo foi mexendo muito comigo. Hoje eu tenho 3 cirurgias no coração, tenho 2 stents, né? Sou hipertense, tenho problema com diabetes, só Jesus na minha vida. Mas essas coisas não me entristecem, não me faz sentir doente, eu estou pulando por cima de tudo, sabe, filha? Porque eu agradeço a Deus todo dia, o dia de vida, a noite de vida que eu recebo, porque viver para mim, na situação dos problemas que eu tenho... É uma dádiva. Meu filho do céu, é só o troféu mesmo, é só, sabe? É presente de Deus. Daí a gente, com essas crianças, aí foi indo, ele se apegava comigo, eu me apegava com ele. Quando os pais vinham buscar, era um sofrimento, tanto para mim como para eles, né? Imagina. Mas era obrigado, era um trabalho que a gente fazia. Tinha deles que ficavam comigo 2 anos, depois os pais vinham buscar. Tinha outros que ficavam 3, tinha outros que ficavam 6 meses. Tava bom, eles queriam de volta. Só que daí a gente sabe, é assim, ó. Existe muitos drogados no nosso país, no mundo inteiro. Mas a maioria é falta de compreensão também. As pessoas acham, se drogou, apareceu o drogado, esse descarta que não serve mais. Né? Não é esse que precisa de ajuda, né? Esse que precisa de um apoio. Porque a droga é uma fuga. Ninguém quer ser um lixo humano, claro. Sabe? Acontece que foi na ilusão, foi experimentar um negócio, e o negócio tomou conta da mente dele e ele viciou. E agora para sair? Para sair, alguém tem que tirar, né?
E a nossa sociedade, infelizmente, eles viram as costas para isso, eles querem, vai correr atrás de um drogado, eles já querem dar um tiro para matar, para não ter trabalho, sabe? São coisas assim que a gente fica vendo na televisão, que eu já não tenho nem coragem de assistir mais, de ver tanta injustiça. Tá ok, filho? E aí a gente precisa acelerar um pouco a história. Eu quero saber como que a senhora saiu de lá e veio parar em Balneário Camboriú. Foi esse o trajeto? Curitiba, Balneário Camboriú? E nós estamos 5 minutos, que o Sandro está chamando a nossa atenção. Mas, e também a cocada. Como que a cocada veio parar? Exatamente. A Tereza da cocada. Ó, minha linda. É muita história para uma hora, né? Muita história. A cocada foi uma coisa assim que Deus... É a fé da gente, sabe? Ela move a gente para o lugar certo, na hora certa. Foi muito difícil. Nós viemos para cá com problema por causa do esposo da minha filha, o mesmo estilo do meu. Teve que fugir também. Teve que fugir também. Pertencimento. Aí ali em Curitiba eu deixei uma loja, que eu estava ali há muito tempo, né? Uma bênção de Deus. E o ciclo se repete. Né? Deixei a minha casa, que por causa de tudo isso está na justiça até hoje, né? Eu estou lutando para... Só Jesus, viu? Mas tudo na direção de Deus. Larguei tudo. E o Alexandre já morava aqui, né? Alexandre já estava aqui, já tinha uns 3 anos que você estava aqui, né? Estava trabalhando, né? Sim, tinha já uns 3, 4 anos já que eu estava aqui. Aí, pra Vai gente fazer esconder 11 anos. dele, não dava para ir para São Paulo, porque nossa vida inteira foi São Paulo. Então ele sabia que a gente podia ir para São Paulo. Aí eu falei, não, São Paulo não. Aí isso aqui estava doido, há tempo que estava querendo que eu viesse para cá, e vem, mãe, que estava sentindo muito sozinho. Aí eu falei, lá já é mais difícil. Vamos para Beira-Mar de novo, né? Sabe que é bom, né? Litoral de novo, né? Aí a gente veio. Mas foi muito difícil. Eu tinha medo de tudo. Ele saía, eu queria sair junto com medo que alguém matasse, aquela coisa toda. Aí ele procurou a gente em São Paulo, não achou. Aí ele lembrou que o Alexandre trabalhava aqui. Só que quando o Alexandre veio de Curitiba para cá, que foi o restaurante que trouxe ele para cá, direto para ele trabalhar aqui no mesmo, né? Aí o nome dele já veio, não veio Alexandre, veio Gandhi. Todo mundo conhece ele por Gandhi. Meu não apelido, é Alexandre. Já veio com esse apelido de lá. E daí ficou o Gandhi. Aí quando ele mandou o capitão dele lá vir verificar aqui, procurou o Alexandre. Não achou? Ele não achou. Graças a Deus. Eles foram até lá na Shed, procurar Alexandre, mas não acharam. Ele trabalhava na Shed, né? Na Shed. Na época eu tava. Gente, olha a propaganda, invistam em nós, Shed. Shed, Taja. E aí, cinco pessoas vieram de Curitiba 5, né, pra filho? ficar dentro do teu quarto, é isso? Isso, eu dividia. Uma cama de solteiro, pelo que... Era uma cama de casal, de que eu casal tinha pra já. 6 pessoas, no caso. Tipo isso, no momento era o que tinha, né? A gente empurrava lençolzinho no chão e deitava. Sim, e daí a senhora foi parar na cocada porque a senhora foi buscar vender salgados. Eu comecei vendendo salgado, não deu certo. Comecei a vender brigadeiro, mas eu não tinha um negocinho para conservar. Então o brigadeiro derretia, o sol muito quente. E eu não tinha como comprar um negocinho para pôr aquilo lá. Aí também não deu certo. E eu estava no desespero, né? Porque a gente estava precisando... Um desses filhos que eu criei estava trabalhando lá no Recife, que ele trabalhava na Petrobras, né? E ele pegava o salário dele e dividia comigo. Uau. Falava, eu estou mandando para você a metade do meu vale, estou mandando para você a metade do meu salário. E com isso a gente ia se virando. A gente tinha minhas irmãs em São Paulo que também mandavam um tanto para a gente. E a loja eu vendi por 30 mil, a mulher me pagou 3 mil só. Uau, ela esqueceu dos outros zeros. Perdi, começou do resto, né? Ela achou que 3, tudo era 3 para ela, então qualquer 3 serve, sabe? Ela deve estar com 3 lá até agora. Ela que fica lá com os 3. E eu perdi, né? Eu contava com aquele dinheiro para a gente sobreviver até a gente se ajeitar, mas o dinheiro não veio, né? Aí a gente foi, aí um belo dia, eu falei, vamos lá na prefeitura ver se a gente consegue uma licença. Chegamos lá, não conseguia. Por quê? A mulher chegou para mim, a única fila que tem pequena aqui
é a da cocada, que tem a mulher que vende, né? Aí ela falou assim, mas a senhora entrar, ela tem que morrer ou desistir. Falei, filha, eu não quero que ninguém morra, não. Eu estou passando apertado, mas Deus vai me dar a saída. Sim. E vai dar tudo certo. Né? Deixa a mulher lá vendendo as cocadinhas dela, pelo amor de Deus. Aí eu saí na rua com a minha filha. Aí eu estava saindo da igreja um dia, o povo, as irmãs assim, falando de cocada. Aí eu falei, gente, eu posso vender cocada na rua. Aí esse daqui falou, mãe, pelo amor de Deus, nem inventa, porque aqui é uma cidade cheia de coisa, é tudo rico, e não vai dar, porque aqui não tem carro de som nem para vender o ovo, nem para vender a pamonha, não tem nada carro disso. De som? Não tem nada disso aqui. No Qualquer começo barulho eu fui contra, aqui, verdade. aqui o barulho aqui não pode ter barulho. Eu falei, eu vou ateimar e vou. Eu gosto de teimar. Daí a gente sem dinheiro para nada. Eu passava no mercadinho, né, era, filho? Comprava torradinha para nós comer, né? Comprava torradinha, aí passava no Imperatriz, tinha hambúrguer de promoção, era 50 centavos, 40 centavos o hambúrguer. Acho que ia ser até vencido. Aí nós comprava e levava para nós comer. A gente dividia o tanto para fulano, tanto para ciclano, e assim a gente ia. Mas sem reclamar, sabe? Sempre feliz, sabe? E assim nós ia levando a vida. Sim. Né? Aí eu falei assim, filha, vamos comprar 6 cocos. 6 cocos dá para mim fazer umas cocadinhas, porque não dá para comprar mais. Aí compramos 6 cocos e 2 quilos de açúcar. Aí compramos umas torradas, tudo e viemos para casa. Vamos vender escondido do Alexandre. O Alexandre não pode saber. Aí a gente foi indo, aí não tinha material para fazer a cocada. E agora? Aí eu descasquemos tudo o coco com a faca. Aí tinha um ralinho de plástico lá, ralei no ralinho de plástico, com cuidado para não quebrar, né? Que se quebrasse não tinha nem um ralinho de plástico. E daí eu fiz um tantinho de cocada, pus na vasilhinha assim e saí para vender. Aí juntei, ofereci para um canto e para o outro. Aí depois eu tô assim, eu fui mais outro tanto. Aí eu tô assim num lugar, eu escutei uma voz assim. Grita cocada. Uau. Aí eu saí procurando, virei para um lado, para o outro, meu Deus, o que é isso? Tem alguém aqui falando alguma coisa? Era Deus. Deus puro, minha filha. Daí eu cheguei, falei, nossa, será que eu grito? Aí eu comecei a gritar, olha a cocada. Não é assim, é alto, bem alto. Aí eu comecei a gritar, olha a cocada caseira. Cara do céu, e foi indo. Era um que xingava, era outro que batia palma, era outro que comprava, e eu fui. Mas um certo dia o cara falou uns palavrão tão feio, que aquilo me desmontou. Pra parar de gritar. Sabe aqueles palavrão que... Daí eu cheguei, Jesus, e aquilo me deixou desmontado e saí por ali chorando. E tinha na frente desse prédio que esse cara gritou, era turista, não era daqui não. Aí de frente tinha uma casa, né, que tinha assim, na frente umas cadeiras, aquele povo ali tudo sentado. Aí quando ele gritou aquele palavrão, todo mundo parou de conversar, ficaram assim, olhando para o outro. E eu passei ali morrendo de vergonha. E eu volto aqui, aí saí na outra rua. Quando eu cheguei aqui na metade da rua, aí veio um rapaz daqueles que estava ali, deu a volta. Aí, eu quero falar com a senhora. Falei, você quer mais outro que vai me xingar agora? Vai chegar cara a cara agora, né? Aí ele falou assim, olha, eu quero falar para a senhora o seguinte. Não ligo que o cara falou com a senhora. Não ligo para isso não, porque a senhora é vencedora. Isso aí, a pessoa tão incomodada, porque o seu sucesso vai ser muito grande. Uau. Sabe? A senhora não se abata com isso. Não pare. Continue dessa maneira que a senhora está. Continue, vai em frente. Eu falei, aí foi que eu chorei mesmo, né? Aí ele chegou e me deu aquelas palavras gostosas. Aí pegou, toma esse trocadinho aqui para a senhora. Aí foi na minha mão. Eu pensei que era notinha de R$2, né? Quando eu olhei era R$100. Uau. Nossa, aquilo ali, eu falei, só vai dar um palmo de coco, né? Aquilo ali era um dinheirão para mim naquela época, Imagina. 9 anos atrás, né? Eu falei, Jesus bendito. Aí saí por ali, eu fui criando coragem, sabe? Tá xingando, então xinga. São 9 anos, dona Tereza? 9 anos, vai fazer 10 anos. Dona Tereza, ontem, quando eu mencionei para algumas pessoas que seria a senhora a primeira entrevistada, não só ontem, né? A gente está há uns 2 meses com esse projeto. Não teve uma pessoa que não vibrou
Eu falo de coração, muita gente, é linda. até a dona da Gui Presentes, uma das patrocinadoras é a Edila, há muitos anos na cidade. Todo mundo conhece a senhora. Todo mundo tem orgulho da senhora, morar em Balneário Camboriú. Todo mundo acompanha a história da senhora. E com certeza, como eu falei no início, é uma inspiração para todos nós. Porque ter determinação, ser protagonista da sua própria história e fazer a coisa acontecer é algo que não é todo mundo que tem. E se todo mundo soubesse o poder que isso tem, a gente olha para a senhora com tantas dores, mas em nenhum momento a senhora falou da dor. Não. A senhora só enfatizou tudo de bom, né? E tá aí o Alexandre, que dá para ver com tudo que ele tem de bom, né? E tudo que a senhora transmitiu, o Alexandre representando todos os outros filhos, né? Filha. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que compre. Não tem dinheiro, uma mega sena que vai lá, que vai dar isso. Isso é algo que a senhora conquistou. E assim, parabéns. Parabéns, assim, Obrigada, meus amores. que tenham mais Terezas nesse mundo, é o que eu desejo. Nós estamos muito felizes em tê-la aqui. E Obrigada, com meus certeza a amores. senhora vai ser uma estrela e vai estar iluminando o nosso caminho, que é um novo desafio para nós. E nós estamos sentindo tudo que a senhora teve como desafio na vida, como aí. algo, assim, a dona Tereza veio para nos iluminar e para fazer com que o nosso projeto dê certo. Já deu certo, filha. Muito obrigada, de Já coração. deu certo. Tudo que você vai fazer de coração é o começo, mas ele vai dar certo. Amém. Porque você tem tudo o que precisa. É a garra, sabe? É persistir naquilo que você quer e saber que você é capaz. Sim. Não importa o problema. Você é capaz de passar por cima daquele problema. Problema vem muitos, mas você é maior do que eles. Sim. Você tem mais poder do que o problema. Sim. Então, ponha isso na mente que vocês é superiores, tá? Vocês são a pessoa que está na frente. Então, tudo vai dar certo se agindo dessa forma. Amém. A gente vai cair um dia, mas a gente se levanta, porque Sim, pra cair de a novo, gente sim. temos força para isso, né? Sim. Pessoas que trabalham, que nem vocês, procurando sempre ser vocês, fazer aquilo que vocês têm na mente, crescer cada dia, mas vai crescer, filho. Amém. Sem passar por cima de ninguém, Isso, porque exato. vocês são capazes. Isso aí. Vocês têm a ferramenta para ir em frente. Nunca desistir. A tristeza vem, mas ela passa rapidinho. Sim. tá? Tudo passa. Tudo passa. Vai lá no quarto, dá uma choradinha, e vai lá na pia, lava o rosto e fala, tá tudo certo. Já abafei, chorei, já saiu tudo, o coração tá limpo, e eu vou seguir em frente. Sim. Isso aí. Tá? Sempre assim. E a senhora veio para mostrar que acreditando a gente está sempre amparado, né? Essa fé, Sempre. essa determinação, a gente está sempre possível, amparado por Deus. Não, É não possível. aham. E assim, filha, de acordo com o teu caminhada, as pessoas vai sempre olhar para você vendo uma coisa boa. Sim. Então, se alguém pode te ajudar, eles vão te ajudar porque você é aquele canal que, sabe, que desperta na pessoa um motivo de viver bem, Sim. ser feliz. E aproveitando para falar sobre gratidão, nós queremos agradecer quem acreditou em nós nesse começo, os nossos Isso, patrocinadores, Gui Presentes, a Ideli, Eletromec. Nós somos muito felizes, estamos muito felizes por vocês acreditarem em nós. E aí estamos começando o nosso podcast, que com certeza trará muitos cases de sucesso, assim como a Dona Tereza, para inspirar as pessoas a sermos melhores dia a dia. Muito obrigada a todos vocês. Vamos brindar mais uma vez. O Alexandre tá sem Brinde. Isso aí, minha linda. Tchau, pessoal. Tchau.
ESC Podcast, apoio Ótica Gui Presente. As melhores marcas de óculos, relógios e semijoias você encontra aqui. Eletromec, desde 1997, a marca mais conceituada no mercado de eletrodomésticos de luxo. Ibele Ambientes Planejados, seu projeto de interiores é a alma que habita sua casa.